Rivaldo Vitor Barbosa Ferreira foi um daqueles meio-campo mágicos. De origem muito humilde, vindo de Recife, em Pernambuco, alcançou o topo do mundo em 1999. Apesar de ter sido um dos maiores meio-campos da história da seleção brasileira, sendo um dos 4 R's da época de ouro da seleção, ele acabou sendo um cigano do futebol, com passagens por 15 clubes em 25 anos de carreira, totalizando 868 jogos e 456 gols. Ele carrega em seu currículo um campeonato brasileiro, 2 espanhóis, uma Champions, uma Copa América e uma Copa do Mundo, além, é claro, da Bola de Ouro de 99. Mas Rivaldo jogou em uma época onde o futebol não dava tanto dinheiro. Por conta disso, ele acabou jogando na Grécia, Angola e até no Uzbequistão. Mas após tantos anos atuando como jogador, o que aconteceu com Rivaldo? E aí, clã, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Peço que você já vá deixando seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo a respeito de curiosidades, fatos e notícias do futebol que eu trago aqui toda semana. E agora eu tenho uma perguntinha para você, mano. Já ouviu falar da 1xBet? Então, eles são uma empresa de apostas que patrocinam times como Barcelona, Liverpool e Chelsea. E cara, eles possuem o método mais confiável da internet. E se você quer saber como funciona mais, entra no primeiro link da descrição, que lá você vai se inscrever e quando for fazer um depósito você vai poder usar o meu código CLã para receber o dobro do que você depositou. Ou seja, se você depositou R$50, você vai receber 100 para apostar lá na plataforma. Mas isso é válido apenas para o primeiro depósito, certo? Então, código promocional apenas no primeiro. Para começar a falar do Rivaldo, a gente tem que falar primeiro do seu início muito humilde no Nordeste. Tendo iniciado na base do Santa Cruz, subiu ao profissional em 91, com 19 anos. Ele não teve uma juventude fácil. Recentemente, ele deu uma entrevista em relação ao lockdown, onde ele disse as seguintes palavras: "Não é fácil ficar em casa. Eu não ia ficar em casa. Há 20 e poucos anos atrás eu não ia ficar em casa. Porque há 20 e poucos anos atrás eu tinha que estar na rua para ajudar minha mãe, meus irmãos. Eu estava lá em Paulista, eu estava nas praias vendendo coxinha, sonho, picolé, para poder ajudar a minha família a comer, a poder ter o cafezinho da manhã, o cafezinho da tarde, para poder ter alguma coisa para comer. Então eu imagino o que essas pessoas hoje estão passando. A gente vê as pessoas, fica em casa. Não é fácil ficar em casa. Não é fácil ficar em casa com fome." E isso moldou seu caráter. Rivaldo tem uma carreira sem muitas polêmicas e intacta de escândalos. Seu início. Ele iniciou sua carreira como atacante e acabou indo para o meio-campo quando foi contratado pelo Palmeiras da era Parmalat, que, para quem não sabe, foi aquele Palmeiras que ganhou quase tudo menos o Mundial. Depois de 2 anos de Palmeiras, o pernambucano acertou com o espanhol La Coruña. Lá ele mostrou muito serviço, jogou muito bem e chamou a atenção do Barcelona, que na época estava precisando de alguém para o lugar de Ronaldo Fenômeno. E após uma temporada pelos Blanquiazules, o Barça investiu 30 milhões para trazer outro brasileiro que também foi um fenômeno no clube espanhol, no topo do mundo. Logo que chegou ao Barcelona, ele ajudou o time a conquistar o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei. O meia vivia uma fase mágica, tanto que foi convocado por Zagallo para a Copa do Mundo de 98. Ele marcou 3 gols na competição, mas não conseguiu evitar a derrota para a França na final. Em 1999, Rivaldo viveu o melhor momento de sua carreira. No ano do centenário do Barcelona, deu ao time novamente o título do Campeonato Espanhol e no final da temporada foi eleito pela FIFA o melhor jogador do ano. Assim como grandes outros jogadores do futebol mundial, ele conseguia se destacar muito bem no seu clube, mas pela seleção ele não tinha um desempenho tão bom quanto. Mas isso mudou na Copa de 2002, quando Rivaldo, ao lado de Ronaldo, Ronaldinho e outras estrelas de uma das melhores seleções da história, conquistou a Copa do Mundo. Ele fez uma Copa impecável e foi fundamental para o pentacampeonato brasileiro. O declínio. Rivaldo estava vivendo um momento absurdo na sua carreira. Tinha recém ganho a Copa do Mundo sendo um dos jogadores mais importantes, estava deitando no Barcelona, mas aí ele quis trilhar um caminho diferente. Ele foi para o Milan, e essa pode ter sido uma das piores decisões da sua carreira.
Lá ele não conseguiu se firmar como titular e com a chegada de Kaká, tudo foi por água abaixo. E em 2004 ele foi pro Cruzeiro, que tinha recém ganho o Brasileirão, mas acabou também não dando certo lá na Raposa. Ainda na mesma temporada voltou para a Europa, mas dessa vez não para grandes clubes. Seu destino foi o Olympiacos, onde ficou 3 anos e conquistou 3 ligas e 2 copas. Em 2007 se transferiu para o rival Atenas e não conseguiu conquistar nada. E quando a Grécia parecia uma espécie de fundo do poço para um ex-melhor do mundo, em 2008 Rivaldo foi para o futebol do Uzbequistão. Jogou no Bunyodkor, onde conquistou 3 títulos. Nesse mesmo ano de 2008, ele foi eleito presidente do Mojimirim e em novembro de 2010, com 38 anos, anunciou sua volta para o Brasil para atuar para o clube que o revelou. Só que em janeiro, 2 meses depois, ele meio que traiu o seu próprio clube. Ele havia recebido uma proposta para ir para o São Paulo e assim o fez. O tricolor o havia contratado para ser o novo camisa 10. Porém, nessa temporada que ele ficou lá no São Paulo, ele não foi muito usado. Inclusive veio a público demonstrar sua insatisfação. E ainda em 2011, Rivaldo trocou o Brasil pela Angola e fechou com o Cabos Corp, onde infelizmente também não deu certo. E em 2013 ele foi para o São Caetano, onde ele encerraria a sua carreira de uma maneira triste. Ele foi rebaixado com o time. Felizmente, Rivaldo teve um ápice muito lindo, com bola de ouro, Copa do Mundo, coisa que muitos jogadores hoje, mesmo com diversas bolas de ouro, não conseguem conquistar. Ele foi destaque em elencos históricos, como foi o da seleção de 2002 e do Barcelona em seu centenário. Mas o seu declínio, infelizmente, também foi impressionante. Particularmente, ele é o único jogador que eu conheço que tem bastante nome e que jogou em campeonatos como o do Uzbequistão e o do Angola, que são países que não têm muita tradição de ter times grandes que já ganharam competições importantes, como por exemplo o Mundial de Clubes. E apesar de ele não ter jogado em uma época onde o futebol dava muito dinheiro, ele conseguiu aí fazer o seu pezinho de meia e atualmente ele mora lá em Orlando, em um dos melhores bairros da cidade, em Windermere, que inclusive eu acho que é um dos melhores lugares que se tem para morar aí no mundo. É muito tranquilo, é muito bem estruturado, e apesar de Rivaldo não ter encerrado a sua carreira com chave de ouro, ele teve um ápice brilhante no futebol. Jogou muito bem, jogou como poucos e conquistou coisas que também não é qualquer um que consegue. Enfim, se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo que eu posto todo domingo e também outros vídeos a respeito de fatos, notícias do futebol. Enfim, muito obrigado por ter assistido mesmo, é nóis!